lindões, Croyster aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreou nos cinemas nessa quinta-feira, dia 5 de maio. E, gente, esse vídeo é pra falar com spoilers do filme. Se você ainda não assistiu o filme, relaxa que tem um vídeo sem spoilers aqui no canal, o link tá aqui na descrição. Mas esse vídeo é pra falar simplesmente de todos os aspectos do filme aí, livremente, e por isso vão ter muitos spoilers, inclusive falaremos das cenas pós-créditos aqui também. Então, fiquem avisados, mas antes de entrar aí no assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aí no filme a gente acompanha toda a jornada do Doutor Estranho e também da América Chaves, né, tendo em vista as problemáticas do multiverso, mas muito também criados pela Wanda, porque ela quer ir atrás dos filhos dela em alguma realidade que de fato eles existam e não de uma criação dela, que a gente viu isso em WandaVision. Eu preciso dizer que eu saí muito contente, mesmo que eu tenha algumas ressalvas aí com o filme, ainda assim pra mim foi uma experiência muito positiva, e eu posso ser tendenciosa porque afinal de contas o filme do Doutor Estranho, o primeiro lá de 2016, foi um dos meus favoritos dentro dos 10 anos de Marvel que a gente assistiu, muito pela proposta dele e também pelo personagem. E aqui eu sinto que eles exploram mais ainda aspectos que já estavam desde lá do primeiro filme e destrincham mais, tanto da gente conhecer o Doutor Estranho, da gente saber mais questões sobre ele, como é o caso da irmã. A gente vê muito dessas coisas em diálogos, às vezes uma imagem ali quando tem aquele lance de recuperar a memória, inclusive preciso de um daqueles, mas eu acho muito interessante como o filme consegue se aprofundar nele e também nas relações que ele acaba criando, tanto dele com a América Chaves. E preciso dizer que, gente, o Doutor Estranho virou tio do Jovens, né, da América Chaves, o Homem-Aranha, é o novo Tony Stark dessa fase. Mas eu gostei como eles conseguiram trazer um background maior pro personagem, pra gente entender mais questões psicológicas, e muito disso vem ali com a Christine. É muito importante como esse filme, inclusive, ele tem alguns pontos chaves, tanto com relação a Christine, quanto com relação ao Thanos. E esses dois pontos chaves, eles vão ser extremamente importantes para questões cruciais do Doutor Estranho. Lá em Loki, eles já tinham falado sobre esses acontecimentos principais da timeline, e o Thanos, ele é um grande ponto principal para várias timelines, mas aqui pro Doutor Estranho tem um contexto muito forte. Mas antes de me aprofundar mais no Thanos, porque tem questões aí que esse filme revela que fica nas entrelinhas do diálogo, eu queria falar um pouquinho da Christine, porque eu achei muito interessante como eles trabalharam as outras versões dela e como ela é um ponto de conexão com ele, independente de como a história seguiu, mas que em todas as timelines, né, de uma forma geral, ela acaba sempre se afastando dele, seja por uma característica dele, inclusive, né, como eu falei, eles trabalham bastante o background do Doutor Estranho, e eles trabalham essas características-chave também, a ponto das pessoas não confiarem no Doutor Estranho em várias timelines, né, dele ser uma grande problemática. Talvez isso também seja uma premissa, principalmente pro final, quando a gente vê que ele ganha o terceiro olho por ter utilizado da magia do Darkhold, de ter tido uma consequência ali. Mas fico feliz que pelo menos a gente tenha conhecido o bom Doutor Estranho. Junta várias séries, né? O bom Doutor. Piadas só fazem sentido na minha cabeça. Mas a gente conheceu uma versão muito boa, que inclusive ganha a confiança da América Chaves, principalmente depois dela ter sido traída inicialmente. E a gente vê que, independente do que tenha acontecido, a história deles muito dificilmente teria acabado ali em conjunto. É óbvio, né? Existem vários multiversos aí, mas a gente vê que é uma constância na história dele, assim como a Wanda ali mesmo com os filhos dela, né? Em várias outras timelines eles são reais, tanto que a obsessão dela vem daí, né? Mas eu preciso falar que eu gostei muito de ver a Christine como essa especialista do multiverso. Isso é até um ponto interessante, porque isso diz muito sobre a América Chaves. Quando chegar nela eu vou me abranger mais, mas o que eu quero dizer é que a gente tem pontos chaves, tanto em personagens da história do Doutor Estranho, como características dele também, e arrogância é um dos fatores. E eu falo dessa arrogância do Doutor Estranho aí, porque ela é essencial para a temática do filme e que traz uma informação, gente, que explodiu minha cabeça aí, porque nesse filme a gente vê o Doutor Estranho, de certa forma, lidando com as consequências da decisão dele, que foi lá no Thanos, né? Por isso que eu falo que é um ponto-chave crucial na história dele,
porque quando a gente inicia o filme mesmo, a gente vê até aquele médico que trabalhou junto com ele, questionando ele, perguntando se realmente era a única possibilidade, e isso remete totalmente àquela cena icônica que a gente viu, o Doutor Estranho vendo várias possibilidades, ele falou que só tinha uma possibilidade dentro ali de milhões, e que essa possibilidade era entregando a joia, e por consequência disso, o Visão morreu, por consequência disso, a Wanda criou o Rex, que criou os filhos, que criou esse filme. Entretanto, quando a gente chega ali nos Illuminates, a gente vê que o Xavier fala que na timeline deles, eles derrotaram o Thanos com o livro Vichante. Ou seja, muitas coisas não teriam acontecido da forma que a gente acompanhou, simplesmente porque o Doutor Estranho, o nosso, o bonzinho, não sabia da existência desse livro. Na realidade, né, como ele mesmo fala pra América Chaves, ele achava que era uma fábula e tudo mais. Então, não era do conhecimento dele. Ou seja, tinha sim como fazer as coisas diferentes. Gente, isso pra mim é uma informação de explodir a cabeça e fica tão ali no filme, no diálogo. E realmente, assim, é chocante. Principalmente, como eu falei, né, a gente vê o Doutor Estranho lidando com as consequências do ato dele. E a gente vê isso nas relações dele, tanto da Christine como também do Wong, no entendimento dele do Wong como Mago Supremo e tudo mais, que era algo que a gente via certa rejeição desde lá de Homem-Aranha, né, dele falando, ele só conseguiu porque eu sumi ali nos 5 anos, no blip e tudo mais. Então, assim, o Doutor Estranho, ele tem uma jornada individual que é muito interessante de acompanhar nesse filme, e preciso dizer também que eu gosto muito de como o filme, ele se utiliza do primeiro, lógico, dando continuidade na história, a gente vê até mesmo o Mordo ali, a relação deles, que também parece não ser das melhores em qualquer timeline, ou pelo menos desse Doutor Estranho com aquele Mordo, mas eu gostei muito de como eles utilizaram aspectos apresentados desde o primeiro e se aprofundaram mais ainda, como o próprio multiverso. Tem um momento, né, que ele atravessa multiversos ali com a América Chaves, tanto que ele passa pela parte de desenho, de tintura, outras timelines e tudo mais, e essa cena, ela é muito parecida quando a anciã lá no primeiro filme tá explicando pra ele sobre o multiverso, a forma como ele viaja também. Sério, eu achei muito legal porque eles pegaram aquela pequena explicação e mostraram visualmente como que é essa viagem, eles fazendo essa viagem entre multiversos de fato. Achei sensacional, e também como eles acabam trazendo os outros Kamataji, né? Gostei muito que eles exploraram Hong Kong e Londres, mesmo que por um pequeno momento ali do filme, mas extremamente importante, tendo em vista, né, que, coitado, eles foram detonados pela feiticeira, mas também, né, o filme traz a chamada, o Doutor Estranho vai voltar, a gente sabe, mas isso também traz uma possibilidade deles explorarem mais, principalmente depois dos danos que aconteceram, e o mais importante, os livros. O Darkhold, a gente vê que ele já era bem conhecido aí entre todos, mas o livro dos Vichante, a gente vê uma pequena introdução aqui, como eu falei, né, o Doutor Estranho achava que era uma fábula, que era algo que não existia, a gente vê que é algo real e algo que faria toda a diferença aí e que pode ser explorado mais na frente. Eu acho que ele é levemente introduzido aqui, pra mim ele tem muito mais essa importância de trazer essa informação que as coisas poderiam ter sido resolvidas com ele, e não só também me traz uma premissa que ele pode ser um artefato utilizado lá na frente, que ele vai retornar em algum momento, principalmente para lidar, né, com essa problemática aí do Doutor Estranho, dele ter sido afetado por utilizar a magia do Darkhold. Mesmo que seja um livro que não exista mais, que a Wanda tenha acabado com ele no multiverso de uma forma geral, ainda assim é um livro que tá ali como antítese do Darkhold, como eles mesmos explicam. Então aqui é só uma pequena introdução para algo muito maior que vai ser utilizado. Eu não sei se seria algo equivalente às Joias do Infinito, como eles utilizaram pro final aí da fase desses 10 anos de filme de Marvel, mas eu sinto que ele vem como algo mais importante, porque aqui no filme mesmo, ele ficou meio jogado, literalmente, né? Ele foi jogado e queimado ali, muito simples. Mas o que eu quero dizer com tudo isso também? Como eu comecei falando de Doutor Estranho, o primeiro filme é um dos meus favoritos da Marvel, e muito também pela parte visual. Então eu gostei muito como eles conseguiram utilizar tanto
tanto essa parte visual do primeiro filme, expandir, mas ao mesmo tempo ter uma assinatura própria do Sam Raimi, que trouxe o terror, explorou um gênero que a Marvel muito raramente explora. A gente já viu em alguns momentos, inclusive recentemente em Cavaleiro da Lua, tem mais questões de terror, mas a forma que ele traz e se referencia do clássico do terror, aquele momento da Wanda ali no Kamar-Taj, totalmente Samara do Chamado, ela ali com sangue, totalmente Carrie, a estranha. Também tinha uns pianinhos em alguns momentos que me lembrou muito Iluminado, e obviamente outras referências aí que de repente eu não conheço. Uma colega minha, jornalista que assistiu do meu lado, também falou que ele se referencia do próprio filme dele. Então assim, a gente vê que ele traz muitas referências de terror e trabalha o terror muito bem aqui. E tem um aspecto também, né, que eu gosto de, mesmo que a gente não tenha uma Wanda zumbi, por exemplo, ainda assim ela tem um aspecto zumbilesco, né, a forma que ela anda e tal. A gente também vê o Doutor Estranho zumbi, então a gente vê que o Sam Raimi, ele também se aproveita do universo de terror que já existe na Marvel e utiliza pro filme dele, seja nos trejeitos corporais, seja na forma que a Wanda sai, igual a Samara ali, ou seja em utilizar mesmo o zumbi, ainda mais num filme que a gente fala tanto sobre demônios e criaturas, e principalmente, né, o Darkhold. Gostei de como foi explorado e eu acho muito interessante que a Marvel tenha esse respiro, porque muito se fala da fórmula Marvel e cada vez mais a gente tem visto que eles têm tentado fazer obras experimentais, vamos colocar assim. Pra mim, WandaVision foi um exemplo disso. O próprio Eternos, né, trazendo ali uma diretora de Oscar, trouxe um peso diferente pra história, a construção do filme, mesmo ainda existindo a fórmula Marvel lá, ela conseguiu trazer uma assinatura própria, e eu acho que o Sam Raimi, ele consegue trazer a sua própria assinatura e explorar um gênero pouco explorado aqui, como eu falei. Então, o terror pra mim tá algo sensacional de assistir. Pode ser, inclusive, que isso acabe dividindo opiniões, porque nem todo mundo gosta do gênero, mas eu gosto muito da forma estrutural de como o filme é trabalhado. Tem aquele momento da Wanda na sala, espelhada, também é muito o primeiro Doutor Estranho, então é muito interessante como ele conseguiu trabalhar as obras, trazendo a essência do que a gente precisava para o entendimento desse filme. Tanto que a gente vê, né, que o filme, de uma forma geral, ele se referencia muito do primeiro filme do Doutor Estranho e explora, se aprofunda, também traz um pouquinho de What If, principalmente quando a gente vê a Capitã Carter ali, né, mas você ao mesmo tempo consegue entender que é outra realidade, mesmo que tragam personagens que a gente já conheça, como por exemplo a Capitã Marvel, mas aqui a gente vê a Capitã Marvel da Rambo, a gente consegue entender que é outra versão ali, dispensa apresentações, então ele se referencia mais de What If, mas a grande base pro filme, além de Doutor Estranho e essas coisas que eles acabam trazendo de volta, é WandaVision. Dito isso, o filme ele bebe diretamente da fonte de WandaVision, então é muito importante que assista a série antes de assistir ao filme, como eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers, mas eu preciso dizer que o filme ele acaba trazendo uma repetição do que foi a série, né? Porque se a gente for pensar no contexto geral, toda a criação do Rex veio por causa do luto dela com relação ao Visão, e aqui de certa forma é um luto porque ela não pode viver com os filhos, porque afinal eles foram uma criação dela ali no Rex. Então as atitudes dela, o objetivo dela vem a partir dessa premissa. Eu confesso que eu não gosto da repetição, mas eu acho que aqui no filme tem uma grande diferença, que é o Darkhold, né? Porque lá em WandaVision foi ela, pelo luto dela, as consequências das atitudes dela, e aqui de fato ela tá corrompida. E isso é muito importante falar, né? Porque em certo momento, quando os Illuminatis aparecem, a gente até vê um deles falando que ela tava utilizando do corpo de uma mulher inocente, se tratando da Wanda daquela realidade. E justamente por isso, ou não sei se é uma grande passada de pano, eu falo que a Wanda, ela não é necessariamente a vilã do filme. Quem é o vilão é o Darkhold, até porque, né, a gente vê o que ele causa ao longo aí do filme, principalmente nas versões do Doutor Estranho. A gente vê em outras realidades que ele foi corrompido, inclusive nessa realidade dos Illuminatis, né, a grande problemática inicial era ele e não a Wanda, porque eles menosprezavam o poder dela. E o que a gente vê nesse filme é muito poder. É a primeira vez que a gente vê, de fato, a Wanda atuando como a Feiticeira Scarlet. Na realidade,
verdade a gente já tinha visto ali no final de WandaVision, mas aqui a gente vê na máxima potência, né? Que ela até fala, né? Estou sendo razoável. E aí a gente vê, gente, ela lutando com o Kamar-Taj todinho ali, é absurdo. E eu preciso dizer que eu gosto muito desse tempo de tela da Wanda, né? Ela basicamente divide aí com o Doutor Estranho. O filme é Doutor Estranho, mas os dois são os grandes protagonistas dessa história. Até mesmo a vinda da América Chaves, né, veio por causa dela. E por conta disso, né, esse filme ele começa a explorar mais do multiverso. Cada vez mais a gente tem visto as obras da Marvel discutir sobre isso. Loki foi um grande ponto inicial, a gente também viu em Homem-Aranha, mas aqui a gente vê que teve grandes estragos. E eu sinto que muito do que foi consolidado aqui no filme vai trazer a possibilidade de envolver outros universos. Então, mesmo que a gente tenha pequenas introduções ou aparições, como é o caso dos Illuminatis, né, isso abre uma porta tremenda para eles simplesmente utilizarem esses personagens em algum momento, porque eles já foram previamente apresentados aí. Obviamente, conhecendo a Marvel, em algum momento eles vão trazer um certo desenvolvimento maior, até porque muito do que a gente viu aqui foi bem pouquinho, e preciso confessar que é um misto de emoções, né, porque é extremamente legal que eles explorem esses personagens, mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante, principalmente vendo a forma que eles morreram, né? Alguns eu acho bem compreensível como que foi feito, mas, por exemplo, a morte da Capitã Marvel foi algo um pouquinho frustrante, assim, pra mim, porque ela é extremamente forte. Inclusive, lá na época do Thanos, que é um tópico muito grande, muitas pessoas falaram, né, que a Capitã Marvel ela apareceu pouco porque senão ia ser muito injusto, porque ela era uma personagem extremamente forte, mas é interessante, tendo em vista a quantidade de poder que a gente vê aqui nesse filme, né, que eu falei, a gente tem muito mais poder. A Wanda, ela acaba ali com o Kamar-Taj praticamente, sabe, sozinha. E não só, né, o Kamar-Taj do Doutor Estranho, de Londres, de Hong Kong, é simplesmente absurdo o que acontece naquela cena, e bonito de se ver também, vamos confessar. E isso mostra pra gente que a gente tá numa fase de personagens extremamente poderosos, que Thanos foi fichinha ali inicialmente. Então, eu sei que todos precisavam morrer, afinal até o Xavier se foi ali, mas você morrer simplesmente com uma estátua caindo é tão assim humano. Enfim, foi um pouquinho frustrante. E por conta disso, né, eu falo, esse filme pra mim, de uma forma geral, é uma experiência estrondosa. Eu acho que ele mexe muito com os nossos sentimentos, principalmente com essas aparições, mas ele tem sim algumas problemáticas aí em cada arco, como por exemplo, essa repetição de história da Wanda, a gente revê praticamente WandaVision ali de uma forma diferente, mas ela já sendo a Feiticeira Escarlate. Essas mortes muito simples, e preciso dizer, né, eles falando Little Witch, tipo, menosprezando, e a gente vendo todas as problemáticas, era óbvio que ia dar nisso no final das contas. E, gente, obviamente não posso deixar de comentar sobre o final. Muito se questiona, né? Wanda morreu e é aquela velha história, não tem corpo, não tem morte. Entretanto, eu acho que é muito simbólico, porque no momento que eles chegam ali em Wundagore, ela tem a percepção que lá é um trono, que inclusive ela nem faz muita questão, né? Tanto que ela fala, eu fui destinada a reinar, mas o que me importa mesmo são meus filhos. Ela tem o objetivo dela ali, não acho que ela morra tão facilmente. E agora, até pensando, né, a morte da Capitã Marvel ali com as pedras acaba sendo um pouco simbólica, porque a morte da Wanda é bem similar, e muito possivelmente ela não morre, né, com essas pedras e tudo mais. Mas o que eu quero dizer... Enfim, vou dispersar aqui muito loucamente, mas o que eu quero dizer com isso é que no momento que ela chega, ela fala, isso não é uma tumba, é um trono. E é interessante porque quando ela é soterrada ali e ela destrói o Darkhold, muito do poder, a gente vê que tem um poderzinho, né, das cores do poder dela ali, mas muito também pode ser da destruição do Darkhold. Não sei se de alguma forma ela poderia também absorver e isso fazer com que ela sobreviva de alguma forma, enfim, mas é simbólico porque no momento final acaba se transformando numa tumba. Então isso poderia, de certa forma, concretizar uma morte dela, mas ao mesmo tempo, tumbas são encontradas e abertas e exploradas, enfim, né? Eu acho que tem muito a ser desenvolvido, como alguns de vocês já tinham comentado, né? Eles não iam trazer a feiticeira para simplesmente matar ela depois. Ainda assim, eu acho que
que esse filme traz reflexos de simplesmente poder se utilizar de outra Wanda ou outra feiticeira de outra timeline, mas mesmo que não utilizem outra Wanda, utilizem a nossa Wanda, vamos colocar assim, ainda assim tem muito a ser explorado, sobre a feiticeira, principalmente com a abertura dessa história dos livros, né? E também por causa da Agatha, que já foi confirmado que ela teria a obra própria dela. Então assim, o mundo da feitiçaria, gente, só começou, então não é concreto. E eu preciso dizer também que tem toda uma questão de construção de cena, né? Porque a gente não necessariamente sente a cena, como é o caso, da Natasha, né? Como, por exemplo, quando ela se sacrificou ali em Vingadores. Isso acontece também com o Wong, né? A cena dele, a gente só vê ele caindo de longe, então a gente não consegue sentir a morte do personagem. A Wanda, eu acho que a construção da cena dela, ela é muito emocionante, principalmente pelo que ela fala dos filhos, pela culpa que ela sente e pela destruição ali do Darkhold, mas não necessariamente pelo fim dela. Não é uma cena sobre o fim dela. Pelo menos é essa leitura que eu tenho. Então, eu sinto que ela não é bem uma finalização. É um questionamento. Será? Mas como eu falei, né? Não tem corpo, não tem morte. Mas temos Tumba! E, gente, precisamos falar dela, né? A América Chaves, que veio aí como coadjuvante do filme, mas ainda assim completamente essencial pro enredo desse filme. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de como o filme, ele trabalha a origem dela. E, pra mim, eles trabalham muito bem o background dela, que é algo bem similar ao Doutor Estranho, né? A gente vê ou em diálogos ou visualmente, como, por exemplo, naquele momento da memória também, em que a gente vê que ela acabou causando que ela acreditava ser a morte das mães delas. E eu preciso dizer, gente, que essa cena, ela é simples, mas tão importante de tantas formas. Por quê? Primeiro que traz a história dela ali, o como ela se culpa com os poderes dela, e que talvez isso seja até um catalisador dela sentir culpa por ter aqueles poderes e impedir certo desenvolvimento dela, que ela fica falando, né, que ela não consegue controlar os poderes. Também traz um objetivo futuro pra ela, porque mesmo que a gente tenha visto que ela tava ali no Kamar-Taj aprendendo a abrir portais e tudo mais, ainda assim, mesmo que ela se envolva em situações como lutar com a feiticeira e tudo mais, ela tem esse objetivo de reencontrar as mães, porque no final das contas, não necessariamente elas precisam ter morrido, como o próprio Doutor Estranho fala, né? Mas elas podem estar perdidas aí no multiverso, e também da representatividade dela, tanto da origem regional quanto das mães. E eu preciso dizer que eu fico extremamente feliz com isso, porque a gente vê que a Marvel há muitos anos já tem inserido mais representatividade, tanto nas histórias que eles escolhem contar, como eles contam determinadas histórias, mas também de normalizar, de ser algo natural. As pessoas, elas são assim, sabe? E isso acontece em outro momento também, quando, por exemplo, a Wanda, ela luta ali com a Peggy e com a Capitã Marvel, que a gente vê os homens morrendo e uma luta entre elas extremamente poderosa. É até engraçado depois ver o contraponto ali do Doutor Estranho com o humor deles brigando, tipo, ai, eu te odeio, tá? E as meninas lá lutando e tudo mais. Eu achei isso sensacional, diferente do que eu já tinha falado lá no meu vídeo sem spoilers, né? Que eles tentaram fazer meio que uma cena assim em Vingadores, de tipo, ela tem a nós. Eu não gosto dessas cenas encenadas, sabe? De tipo, apesar dela ser uma cena grandiosa e entender porque ela foi construída, ainda assim é algo muito performático. Eu gosto da naturalização das coisas, então a gente vê uma boa cena de ação, muito forte, ou como o caso aí das mães da América Chaves, trazer a representatividade dessa forma. E sobre a própria América Chaves, né, e os poderes dela, eu cheguei a assistir ao filme 2 vezes, eu assisti tanto na cabine quanto na pré depois, e inicialmente eu tinha ficado com algumas ressalvas com relação ao poder da América, porque pra mim pareceu que ela teve uma virada muito abrupta de tipo, ah, tá bom, então agora eu sei usar meus poderes porque eu ouvi uma frase motivacional. Mas depois, quando eu acompanhei toda a jornada e tudo mais, o próprio Doutor Estranho, ele traz uma frase essencial falando sobre ela sempre saber onde levar. E conforme eu fui assistindo ao filme, né, eu não lembro mais se eu já cheguei a comentar nesse vídeo, mas é interessante a gente
gente vê como a timeline que a gente acompanhou até agora era a mais noobzona de multiverso, né? Porque todas que a gente vai viajando ali junto com o Doutor Estranho e a América Chaves, todo mundo sabe, a Christine é especialista e tudo mais, mas no final das contas, ela talvez tenha ido justamente para essas timelines porque eles precisavam entender mais sobre multiverso, porque ela sempre soube do que eles precisavam até levar aquele momento. Então é muito interessante quando a gente começa a refletir mais de forma aprofundada de como essas cenas são feitas, porque sim, eu acho que existem cenas que são meio jogadas, que existem alguns erros, inclusive tem uma da América que eu já vou comentar aqui, que eu só reparei de fato na segunda vez que eu assisti, mas ainda assim tem profundidade na forma de como algumas cenas são feitas, de como os backgrounds são construídos. De uma forma geral, são informações que estão ali, que vão ser desenvolvidas, que vão ser exploradas e que são extremamente importantes. Eu não acho que nada que tá nesse filme é à toa, como eu tinha falado, né, do livro dos Vishanti. Entretanto, né, tem aquele momento que eles estão na timeline dos Illuminatis e tudo mais, e ela consegue se liberar. Só que, gente, ela tava ali com as algemas que interrompia poder. Eu até discuti com um amigo meu depois, que ele falou, mas às vezes era só pra magia e tudo mais. Mas como foi um aspecto que eu percebi antes mesmo da cena acontecer, porque era a segunda vez que eu tava assistindo, eu comecei a observar as cenas, como que elas eram feitas. E, gente, a algema dela simplesmente foi esquecida, porque no momento que o Doutor Estranho ele é liberado pela Christine, ela não libera também a América, e nem antes ela também libera. Eles poderiam até explicar que no momento que ela tenta liberar ela, pelo menos isso ela tinha conseguido liberar, teria sido melhor, mas eu realmente sinto que foi esquecido, foi meio que um erro de continuismo, e gravíssimo, né, porque afinal é isso que faz ela se soltar ali da cela, daquele vidro, naquele momento ali que ela tá com o Xavier. Enfim, foi como eu falei, né, esse filme ele tem erros sim, mas eu gosto como ele explora o universo de uma forma geral, gosto como é feito o desenvolvimento dos personagens, e gosto principalmente o futuro que ele traz aí pro MCU, e principalmente de ser um filme de assinatura. Gosto que eles tragam um gênero de terror aí no filme, gosto que eles explorem ou reexplorem o que já tinha sido mostrado lá no primeiro filme, principalmente da parte visual, que foi uma das coisas que eu mais gostei. E não só, né, esse filme ele também traz novos conceitos, como o conceito de incursão, e eu acho que muito disso, principalmente agora que eles estão explorando mais o multiverso, vai se unificar muito com conceitos que já foram explorados em Loki. Então, se você ainda não assistiu Loki quando teve estreia, talvez seja interessante assistir para ter um entendimento em algumas coisas aí sobre multiverso e até mesmo como que eles vão explorar no futuro aí da Marvel. Eu acho que as séries, elas ainda vão se conectar muito. A gente tá um pouquinho distante. Tipo, WandaVision acabou de fazer sentido agora, mais ainda, né? Ela como obra individual já funciona, mas a gente consegue entender como ela conecta, e eu acho que aos pouquinhos as séries elas vão acabar se conectando, colidindo. Talvez a gente só tenha que esperar um pouco mais do que a gente tá querendo ver logo. É por isso que eu falo, ele tem sim algumas questões, eu entendo algumas pessoas não gostarem, mas quando eu particularmente saí do cinema, das duas vezes, eu saí com um sentimento muito positivo. Pra mim foi um evento gigantesco esse filme, e cada vez mais a gente tem visto os filmes da Marvel trazendo mais e mais e mais heróis. O filme do Doutor Estranho não é mais só sobre o Doutor Estranho, o filme do Homem-Aranha vai explorar outros personagens. Então, desde Vingadores a gente tem visto grandes eventos e colisões de universo, e aqui o que acontece em Doutor Estranho colide multiversos. E como eu falei, né, esse filme ele abre muitas portas. Então, mesmo que alguns personagens tenham aparecido muito rapidamente, por exemplo, a presença dos Illuminati é suficiente para eles explorarem muito mais aí no universo. Então, ele é um filme que abre portas e muita coisa vai ser explorada a partir dos eventos daqui. Então, assim, gente, eu amei o filme e tô muito curiosa pra saber como que eles vão explorar o futuro dos acontecimentos daqui, principalmente depois das cenas pós-créditos. E aí, na primeira cena pós-créditos, né, a gente vê uma mulher toda de roxo, maravilhosa, Charlize Theron, que é a Clea, e ela vai ser um par romântico ali
com o Doutor Estranho. O que é interessante, né? Principalmente tendo em vista que a Christine, ela é um grande ponto-chave pra história dele. E eu acho que a Christine ali, que era especialista em multiverso, ela foi um bom catalisador pra ele seguir a vida, né? Tanto que ele arruma ali o reloginho, então ele segue em frente, ele vai se envolver em novas coisas e a Clea viria aí como esse novo par romântico. E a segunda cena pós-créditos, né, é uma piadinha ali. Tem algumas pessoas que estão especulando ser um personagem importante. Vamos ver, né? Na Marvel nada é à toa, mas a gente sabe que eles também gostam de dar uma gastada na gente. Esse cara vai virar tipo Mephisto, tipo o cara ali da abelha, que até hoje a gente não sabe quem era, lá em WandaVision, e não era nada, pelo menos por enquanto. Então, vamos ver. Mas, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme e o que vocês esperam pro futuro do universo cinematográfico da Marvel, principalmente depois dos eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!